Olá, meus queridos irmãos, queridas irmãs, amigos e amigas. Que prazer estar aqui com vocês mais uma vez para este nosso encontro semanal, onde estudamos a lição da Escola Sabatina. Eu espero que você esteja bem onde quer que você se encontre e que a bênção do Senhor acompanhe cada um de vocês. Agradecemos sempre a Safeliz por nos proporcionar esta tão abençoada oportunidade. Eu sou o pastor Hélio Carnassali. Eu espero que você seja ricamente abençoado a cada semana, a cada dia, quando tomamos um tempo para o estudo da Palavra de Deus. A Safeliz oferece a você, por meio do link que aparece aí na tela, de você se inscrever nos canais da Safeliz. E quando você clicar aí nesse link, você vai receber diretamente no seu WhatsApp o acesso direto ao estudo da lição. Vai receber o resumão e a porção diária. Você também terá maior facilidade para enviar seus comentários, postar os seus pedidos de oração e, acima de tudo, fica o nosso incentivo para que você seja um compartilhador deste conteúdo. Há muitas pessoas, milhares, eu acredito, que recebem este conteúdo como um trabalho especial, como uma gentileza especial dos nossos amigos inscritos no canal. E você que recebe esse conteúdo, você que não está inscrito no canal, receba o nosso carinho e o nosso abraço também. Nós temos uma lição muito importante essa semana. Na semana passada, nós estudamos a lição de número 4, a importância da Bíblia. E nesta semana, semana 5 já do segundo trimestre de 2026, nós vamos tratar de um tema muito especial, intitulado Como Estudar a Bíblia. E antes de nós irmos então para esse tema, eu convido você a curvar sua fronte, fechar os seus olhos, para juntos orarmos a Deus. Senhor Deus, Pai nosso, nós te agradecemos por tantas bênçãos recebidas. E te peço, Senhor, que a tua promessa de nos enviar o Espírito Santo, dando-nos sabedoria, entendimento e guiando-nos a toda a verdade, que ela se cumpra na nossa vida ao estudarmos o tema desta lição. Que a tua bênção esteja conosco, não só dando-nos entendimento e sabedoria, mas dispondo também o nosso coração para colocar em prática os ensinamentos aprendidos. Cuida de nós, Pai, cuida das nossas famílias, dos nossos filhos, dos nossos irmãos, dos nossos amigos e abençoa-nos, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. O verso para memorizar encontra-se no livro do profeta Isaías, capítulo 55, verso 11, e diz assim: Assim ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Nós vamos voltar a esse texto na lição da quinta-feira. Aqui na introdução, a autora, ela nos faz uma pergunta interessante. Você se lembra de sua primeira Bíblia? Irmãos, eu não consegui me lembrar da minha primeira Bíblia. Eu cresci num lar adventista com pouco mais de 2 anos. Os meus pais foram batizados na cidade de São Paulo, na Igreja Central Paulistana, e desde então, eu estou falando do ano de 1962, eu havia completado 3 anos, perdão, não 2, 3 anos recentemente completados, e desde então eu sou membro da igreja. As minhas primeiras lembranças estão relacionadas com escola sabatina, com a igreja adventista. E eu não me lembro da minha primeira Bíblia. Não tenho essa lembrança. Talvez por ser criança e talvez ter facilidade de possuir Bíblias, em casa havia muitas Bíblias, eu não tenho essa lembrança. E você? Tem lembrança? Você se recorda? Bom, seja qual for a história, eu contei aqui um pouquinho da minha. Pense no valor que eu e você damos para esse livro. Hoje eu tenho várias Bíblias. Eu não contei quantas são, mas são muitas Bíblias em diversas línguas e diversas versões que eu utilizo para a minha devoção pessoal e também para o estudo, da preparação de sermões e outros estudos mais. Qual é o valor? Qual é a importância que você e eu damos a esse livro? Essa é uma pergunta interessante. E aqui, outra pergunta que eu achei muito interessante.
Você tem enfrentado dificuldades para manter uma rotina de estudo diário da Bíblia? Você enfrenta? Esse é um desafio real para você? Veja que há muitas circunstâncias. Tem aquelas famílias onde os dois pais trabalham, os filhos vão para a escola, a coisa já começa acelerada. Existem as famílias em que um dos pais não trabalha, existem os aposentados, mas eu tenho observado, irmãos, que não importa a realidade de cada um, todos nós, em maior ou menor grau, nós sentimos algum tipo de dificuldade para manter uma rotina do estudo da Bíblia. Por quê, irmãos? Porque essa é uma intenção de Satanás para nos tirar do estudo da Bíblia. Então, independentemente da condição que estamos, com maior ou menor possibilidade, nós vamos sofrer este assédio, esta tentação da parte do inimigo para nos afastar do estudo da Bíblia. Aqui a lição trouxe um pensamento de Lutero, e eu achei muito interessante. Há vários anos tenho o hábito de escrever. Lutero, de ler a Bíblia inteira 2 vezes por ano. Se a Bíblia fosse uma grande árvore e cada palavra um pequeno galho, eu teria tocado todos esses galhos, ansioso para descobrir o que havia neles e o que tinham a oferecer. Olha, um pensamento bonito de Lutero. Cada um de nós deve ter um plano pessoal de estudo da Bíblia. Eu tenho feito já, desde que a Igreja Adventista lançou o Reavivados por Sua Palavra, onde a proposta é a leitura e meditação em um capítulo da Bíblia por dia. Eu aderi e agora já estamos no quarto ou quinto ano, deixa eu ver aqui, eu não havia pensado em falar isso, mas eu tenho anotado aqui na minha Bíblia, vamos ver se eu acho rapidinho a sequência, né? Eu tenho participado de todos esses anos em que a Igreja Adventista lançou esse programa. Então, nós estamos agora na 5ª edição. A primeira edição começou em 17 de abril de 2012 e desde então eu tenho acompanhado esse plano de leitura de um capítulo por dia. Nós estamos, portanto, na 5ª edição. A 4ª edição terminou em 16 de abril de 2025, dia 17 de abril. Obviamente, começamos a 5ª edição no mesmo dia, 17 de abril, que começamos em 2012. Outras pessoas mantêm o hábito regular de ler pelo menos uma vez por ano a Bíblia toda, outros mais. Não importa, o importante é que você tenha um planejamento, uma rotina para a leitura da palavra de Deus. Eu encontrei aqui no auxiliar do professor, que está logo em seguida a lição, na página 59, uma referência ao Salmo 119, verso 105, dizendo que nesta lição nós vamos andar com o salmista em busca por uma compreensão mais aprofundada da palavra de Deus. A imagem da lâmpada, que aparece no verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, ela parece indicar um caminho escuro sendo iluminado à noite, sugerindo uma caminhada lenta e cautelosa, onde não se vê muito além do passo seguinte. Tal caminhada exige tempo, pois é uma progressão, é um progresso passo a passo. Uma comparação interessante. E de Ellen White, dos comentários, que também aparece aqui na lição que eu assino, na página 33 do capítulo 5, colocado aqui na lição, correspondente, portanto, à lição 5, nós vamos encontrar, extraído da meditação Exaltai-o, do dia 7 de abril, o seguinte: não há nada mais adequado para fortalecer o intelecto do que o estudo da Bíblia. Nenhum outro livro é tão poderoso para elevar os pensamentos e dar vigor às faculdades do que as amplas e enobrecedoras verdades da Bíblia. Que pensamento poderoso de Ellen White, onde ela nos afirma que a Bíblia, além de todos os benefícios espirituais, trazendo-nos a mensagem da salvação, a redenção em Cristo Jesus, não há nada mais importante para o fortalecimento do intelecto do que o estudo da Bíblia. Nada e nenhum outro livro é tão poderoso para produzir em nós uma elevação dos pensamentos, dar vigor às nossas faculdades, do que as amplas
enobrecedoras verdades da palavra de Deus. E com esse pensamento, nós colocamos um ponto final na lição do sábado à tarde. Avançamos para a lição de domingo, que traz como título Prioridade. E a lição começa fazendo perguntas interessantes, dizendo o seguinte: você já tentou acordar mais cedo ou cedo para ler a Bíblia? Talvez tenha passado por aquele momento em que o despertador toca e você abre os olhos com dificuldade, olha para o relógio pensando: nossa, eu tenho só 15 minutos para começar o dia, preciso correr, a coisa começa agitada. Então você faz uma oração rápida, lê um versículo da Bíblia, às vezes a página da meditação, e com a consciência um pouco mais tranquila, mas o coração ainda fica vazio. Ellen White escreveu o seguinte, irmãos, livro Caminho a Cristo, página 57. É muito pequeno o benefício que se tira de uma leitura apressada das Escrituras. Pode-se ler a Bíblia inteira sem que se veja a sua beleza ou se compreenda a sua profundidade, nem seus significados mais latentes. Na leitura mais ampliada do capítulo em que ela trata da palavra de Deus no livro Caminho a Cristo, ela justamente vem destacando a importância de uma leitura meditativa, reflexiva. Mais do que quantidade, ela incentiva uma leitura de qualidade, mesmo que seja uma porção menor, como um capítulo, um grupo de versículos ou mesmo um só versículo. Se você puder extrair o melhor que cada texto, cada capítulo, ou, em última análise, um único versículo pode oferecer, ela indica que isso é melhor do que uma leitura apressada. A autora coloca para nós que ainda que possa haver bênçãos na leitura rápida da Bíblia, a exemplo de uma pessoa que quer beber água de um hidrante, é possível, ou seja, intensidade e rapidez, é possível perder muito numa leitura assim, apressada. Deus nos deu sua palavra, inspirada e preciosa, para que nós pudéssemos conhecê-lo mais de perto, para que nesse processo, num processo de tranquilidade, nós pudéssemos conhecê-lo melhor. A lição traz a seguir, a indicação da autora, 3 conselhos muito interessantes que nós vamos reproduzir aqui. Eu vou pedir para a produção colocar esses conselhos da maneira como eles aparecem aqui. Primeiro, peça a Deus que desperte esse desejo em você. Primeira frase, o desejo de conhecer a Deus. Segundo, entregue seu tempo a Deus. Terceiro, busque a Deus mesmo quando não estiver com vontade. 3 conselhos preciosos. Vamos passo a passo. Produção, muito obrigado por ter posto aí na tela. Então, primeiro, peça a Deus que desperte esse desejo em você. É o Espírito Santo, eu tenho dito isso tantas vezes, quem nos dispõe. É Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito trabalha em nós, é Ele quem nos provoca, Ele quem nos convida, Ele quem nos desperta para buscarmos a Deus. Então, peçamos a Deus que desperte esse desejo de conhecer mais a Deus. Aqui a autora recomenda que nós devemos reivindicar as suas promessas, como os Jeremias 29:13 e Salmo 37:4. Entregue seu tempo a Deus. E aqui esse talvez seja a parte mais desafiadora, porque a primeira parte, vem uma ação do Espírito Santo. A segunda parte, entregar o nosso tempo a Deus, é a nossa resposta que o próprio Espírito nos propõe realizar. E só que isto requer uma decisão da nossa parte. Uma decisão. E mesmo que enfrentemos dificuldades ou circunstâncias contrárias, a decisão tem que ser nossa, motivados pelo Espírito, e com a bênção do Espírito Santo, quando tomamos essa decisão, ele vai nos ajudar a separar esse tempo. E aqui, irmãos, nós sempre temos sido alertados para que possamos dedicar a Deus a primeira hora do nosso dia. Eu concordo com essa recomendação, porque quando nós, no início do dia, tomamos tempo para estar em comunhão com Deus, a mente mais descansada, mais tranquila, parece que o nosso dia tem um outro ritmo.
Mas eu acrescento aqui uma outra possibilidade. Entregue a Deus o seu melhor tempo. Será que o seu melhor tempo é o tempo da manhã? Talvez para uma ou outra pessoa, por conta do seu relógio biológico, ou por conta de outras circunstâncias, esse não é o melhor tempo, o tempo da manhã. Então eu penso, entregue para Deus o seu melhor tempo, aquele tempo em que você poderá passar com Deus na melhor qualidade possível. Se esse tempo for o da manhã, esse é o ideal, o melhor tempo pela manhã. Mas e se não for pela manhã, por qualquer circunstância, continua valendo a entrega do melhor tempo. Ela sugere que leiamos o Salmo 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ela sugere, quem sabe, recitarmos ou cantarmos as estrofes do hino Tudo Entregarei, que é o número 402 do Inário Adventista Brasileiro, publicado pela Casa Publicadora Brasileira. E então, busque a Deus mesmo quando não tiver com vontade. Eu entendo que muitas vezes a busca da comunhão com Deus, mesmo quando nós estamos com vontade, ela pode, num primeiro momento, ter um sintoma, um significado de remédio. Depois ela pode ter de alimento e finalmente ela vai adquirir o sabor de uma sobremesa. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar nesse propósito. Não devemos fazer depender da nossa vontade, porque a nossa vontade, considerando a nossa natureza pecaminosa, ela é contrária à comunhão com Deus, ela é contrária a passarmos tempo com Deus. Então, se nós dependemos única e exclusivamente da nossa vontade, nós vamos sempre encontrar alguma outra coisa para fazer, alguma desculpa para dar. Então, vamos pedir que Deus nos ajude a criar uma rotina, a criar um padrão de relacionamento com Deus, a termos um momento estabelecido na nossa vida para podermos desenvolver esta comunhão com Deus, para não somente estudar a Bíblia, mas também para orar. Nós vamos ver isso um pouco mais adiante. E a lição do domingo termina dizendo, recordando João 15, que nós estudamos lá na primeira lição, especialmente nos dias de quarta e quinta-feira, que é a parábola da videira. Então aqui, novamente, a autora relembra a importância da permanência em Cristo. Ela cita os versos 1 a 8, onde 8 vezes, nos primeiros 8 versículos, aparece alguma forma do verbo permanecer. Interessante que nesses mesmos 8 versículos, a palavra fruto vai aparecer 6 vezes. Então, é a permanência em Cristo. E uma frase que ela mencionou ali na lição da quarta-feira, lá da primeira lição, diz o seguinte: permanecer em Cristo é viver em conexão constante com Ele. Que frase linda que nós estudamos e eu trago aqui para a nossa recordação. O desafio da permanência em Cristo. Cristo nos chama para permanecer nele, nós aceitamos o seu convite, então, por meio do Espírito, nós realizamos, e quando estamos em Cristo e vivemos esta conexão intensa com Ele, os frutos virão em nossa vida. E desta maneira, nós colocamos um ponto final na lição do domingo. Avançamos para a segunda-feira, que traz como título O Melhor Lugar. Aqui no Brasil, há tempos atrás, a autoria do professor, pastor, compositor Valdecir Simões de Lima, nós aprendemos a amar este hino imortalizado na gravação feita pelo grupo Tom de Vida, ainda quando sob a liderança do maestro Lineu Soares. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Que pensamento, música poderosa, música linda dessa parceria Valdecir Lima e Lineu Soares. E o texto traz aqui para nós o exemplo de Jesus. Vou pedir para a produção colocar aí o texto de Marcos, o texto pequenininho, capítulo 1, verso 35, que vai falar de um hábito de Jesus muito interessante, 2 linhas só, e diz assim, Marcos 1, 35, encontramos o seguinte registro. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Aqui Marcos registra um hábito de Jesus, que era retirar-se para orar. Isso não foi uma ocasião específica ou isolada, isso era uma prática dele.
E este versículo, embora seja curto, ele nos ensina uma grande lição. Mesmo antes de o sol brilhar nas terras áridas da Palestina, Jesus já havia se levantado, saído cedo para estar em comunhão com o Pai, num lugar isolado e tranquilo, longe da correria do dia a dia, onde ele pudesse ter tempo com o Pai. Você consegue imaginar essa cena? A autora pergunta. Jesus saindo da sua casa, uma casa humilde, simples, buscando algum lugar recluso, isolado, junto à natureza. Jesus sentado ali em algum lugar, quando estava depois fora de Nazaré. Aqui, neste caso, Jesus já estava com o seu ministério, né? Mas ele já fazia isso quando morando em Nazaré antes do seu ministério. Talvez junto ao mar da Galileia, ou em qualquer outra cena, qualquer outra paragem, né? Jesus passando tempo com o Pai. Embora o texto fale especificamente que ele saiu para orar, nós sabemos que ali ele ficava em comunhão com o Pai. Fica claro que esse momento era absolutamente prioritário para Jesus. Sem dúvida era ali que ele encontrava e buscava forças para realizar o seu ministério. E se o próprio Jesus, a autora termina essa reflexão, se o próprio Jesus precisava disso a cada dia, o que dizer de nós? Quanto nós, muito mais precisamos, mas ao contrário de Jesus, poucas vezes temos feito isso. Poucas vezes temos gastado um tempo de qualidade, e esse é o incentivo que a lição nos traz, gastar tempo de qualidade com Jesus. Em 1 Crônicas 16:11, nós vamos encontrar alguma coisa interessante sobre a forma como devemos buscar a Deus. O texto diz: buscai ao Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Esse texto me fez pensar o seguinte, irmãos, não basta só nós separarmos um tempo no início do nosso dia para buscarmos este relacionamento com Deus, a comunhão com Deus, mas é preciso nós desenvolvermos o senso da presença divina ao longo da nossa caminhada diária. Certa vez ouvi alguém afirmar isso, um dos meus professores, quando nós cultivamos o senso da presença divina, a dificuldade que Satanás terá para nos derrubar e derrotar será muito maior, porque é impossível pecar quando cultivamos o senso da presença divina. Porque pecado e presença divina não se combinam. Então, o grande desafio para nós não é só separarmos aquele tempo a cada manhã, que é importantíssimo, é vital, é a chamada refeição mais importante, considerado o desjejum, que nós devemos tomar, que nos fortalece, nos revigora depois de um período de repouso. Esse momento de comunhão com Deus, quando feito pela manhã, tem como propósito nos motivar, nos preparar, nos habilitar para enfrentar as lutas do dia. E quando nós conseguimos desenvolver o hábito de continuar ao longo do dia cultivando a presença de Deus, seja por um versículo bíblico, seja pela estrofe de um hino, seja por qualquer outra coisa que nos faça lembrar da nossa dependência de Deus, nós seremos muito mais fortalecidos. A lição faz aqui também, a autora tem várias perguntas, eu estou gostando desse estilo dela. Ela faz a seguinte pergunta: você tem um lugar especial no qual costuma encontrar a Deus todas as manhãs? Aqui na nossa casa, minha esposa e eu, nós temos um lugar especial que nós separamos para ser a nossa sala de culto. Mas nem todos têm essa oportunidade. Mais importante do que ter um espaço exclusivo para isso, é você ter um lugar onde você possa estar com tranquilidade na presença de Deus. Ela diz, talvez uma poltrona perto da janela, um cantinho silencioso, ou mesmo ao ar livre. Ou se nada disso é possível, a mesa da cozinha, por que não? Onde você possa se assentar aos pés de Jesus. Esse é o mais importante. Ela está sugerindo que nós devemos ter um lugar fixo. Isso sugere rotina, nos ajudaria, nos facilitaria na nossa rotina. Esse é o melhor lugar do mundo. É esse momento em que nós passamos aos pés do Salvador, e traz aqui entre parênteses o texto da história de Jesus em casa de Marta, Maria e Lázaro, quando Marta atarefada com muitas coisas e Maria sentada aos pés de Jesus. Marta vai até Jesus e diz, mestre, não te importas que eu sirva só, que enquanto Maria está aí assentada?
E Jesus disse, Marta, Marta, você está ansiosa, atarefada com tantas coisas, quando uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Jesus não estava reprovando Marta por estar em atividade. Jesus estava enaltecendo a atitude de Maria assentada aos pés de Jesus. Alguém tem dito, olha, Maria só estava sentada lá porque tinha uma Marta trabalhando. Pode ser, mas e se todos se assentassem aos pés de Cristo e se todos trabalhassem depois juntos? Não daria certo também? Claro que daria certo, talvez atrasasse um pouquinho mais, não sei que horas eram, em que momento era esse, se era a preparação do de jejum, se era a preparação do almoço, talvez atrasasse um pouquinho mais, mas todos usufruiriam aos pés de Jesus e todos participariam das atividades, que era mais do que justo. Às vezes, irmãos, por perfil, por personalidade, nós damos a desculpa de não nos assentarmos aos pés de Jesus porque tem muita atividade para fazer. Jesus não condena a atividade, mas ele exalta o assentar-se aos seus pés. E essa é a melhor coisa, esse é o melhor lugar do mundo. O relacionamento com Deus é construído por meio de decisões diárias. E a boa notícia é que, se for preciso, você pode recomeçar hoje mesmo. Será, meu irmão, minha irmã, que já há algum tempo você não tem se assentado aos pés de Jesus? Um hino antigo fazia a pergunta, que tempo, fazia a afirmação, né? Que tempo já faz que não falas com Deus? Que tempo faz que você não separa momentos prazerosos, momentos de qualidade para sentar-se aos pés de Jesus, receber dele a nutrição que vem da sua palavra, ser abençoado com esta comunhão. E desta maneira colocamos um ponto final, lembrando que se faz tempo que isso não acontece, não é tarde para recomeçar. Assim colocamos um ponto final na lição da segunda-feira. Avançamos para a terça-feira, que tem como título Estudo Profundo da Bíblia. E a lição traz aqui 3 conselhos e depois ela desdobra estes 3 conselhos em 7 pontos. Então, vamos começar com os 3 conselhos. Primeiro, ore antes de estudar a Bíblia. A oração é essencial no estudo da Bíblia. Segundo, depois eu vou comentá-los. Segundo, leia e escreva. A autora recomenda que, quando formos estudar a Bíblia, comecemos esse estudo com oração. E além da leitura da Bíblia, se você puder fazer algum tipo de anotação, isso vai ajudar a fixar na memória, na mente, aquilo que estamos lendo e estudando. E terceiro, compartilhar. Então vamos um por um, compartilhar aquilo que você aprendeu com alguém. Então vamos lá. A oração é essencial ao estudo da Bíblia. Eu encontrei aqui no auxiliar do professor uma palavra de apoio a esse assunto, dizendo o seguinte: como estudantes das Escrituras, devemos nos aproximar do texto bíblico com espírito de oração e de autoexame. Ou seja, eu não vou ler a Bíblia pensando no outro. Vou ler a Bíblia pensando em minha vida, um autoexame, onde que eu preciso de transformação, onde Deus quer falar comigo, o que Ele quer produzir na minha vida. Nós somos aconselhados a orar por entendimento ao Deus que inspirou aos profetas. Nós não podemos esperar que sejamos objeto, recebamos em revelação de sonho ou visão aquilo que nós estamos ou desejamos receber de Deus. Isso foi dado aos profetas e apóstolos. Agora, nós devemos orar por entendimento e o mesmo Espírito Santo que inspirou, que revelou, que levou aos profetas e apóstolos a revelação da vontade de Deus por meio da inspiração, por meio da iluminação, o dom dado aos profetas para se lembrar daquilo que havia sido revelado e então escrever. Esse mesmo Espírito que iluminou os profetas e apóstolos ao escreverem. Por isso que nós adventistas, irmãos, não cremos na inspiração verbal da palavra de Deus e nem dos testemunhos escritos de Ellen White. Nós cremos na inspiração da mente. O profeta recebeu a revelação de Deus por inspiração, recebeu aquele conteúdo em sonho ou visão, e então depois,
por iluminação, o Espírito Santo capacitou aquele profeta a se lembrar e a escrever de acordo com o seu intelecto, de acordo com o seu preparo, uns mais eruditos como Paulo, outros mais simples como Pedro. Mas o Espírito Santo, por iluminação, nos capacita a entender. Então, nunca devemos orar, Senhor, inspira o pregador. Não, ilumina o pregador, ilumina cada um de nós também. Então, a oração é fundamental neste processo. Somente, aqui diz o grande conflito, nesse ponto, nunca se deve estudar a Bíblia sem oração. Somente o Espírito Santo pode nos fazer sentir a importância do que é fácil assimilar ou impedir que nos afastemos do sentido das verdades de difícil compreensão. Olha aqui, declaração do grande conflito, página 499. Muito interessante. Depois, o conselho da autora. Leia e escreva. Talvez para muitos este ponto talvez não seja tão simples assim, mas eu tenho observado, irmãos, que, especialmente quando vou preparar um sermão, eu escrevo tudo aquilo que vai ser o meu conteúdo geral e depois de escrever todo um conteúdo mais amplo, eu vou selecionando aquilo que vai ser transmitido. E esse processo me capacita, me habilita muito a ter compreensão do que eu estou estudando e facilidade na exposição. Então, a principal diferença entre ler a Bíblia e estudá-la talvez esteja nesse ato, escrever. Você lê, encerra a leitura. Mas para estudar, a autora está dizendo isso e é verdade. Se você der um passo a mais e escrever algumas ideias que você teve ao estudar, algumas percepções que você teve, por isso que, relacionando aqui com a lição de domingo, por isso que se você estudar uma porção menor, mas com maior profundidade, lhe fará muito maior bem do que você fazer uma leitura corrida de uma porção maior. Esse hábito nos ajuda a desacelerar os pensamentos, refletir com calma sobre o que lemos e aprofundar o processo de observar, interpretar, aplicar e responder ao que Deus nos diz. Colocar no papel as ideias que vêm à mente ajuda a organizá-las, da cabeça para a caneta e da caneta para o coração. Gostei dessa colocação. E terceiro conselho, compartilhe. Conte para alguém o que você aprendeu. Compartilhe. Olha, amigo, amiga, estava estudando aqui determinada porção, o Salmo 23, que é um salmo curto. E eu me demorei e escrevi aqui algumas ideias, vou compartilhar com você, vou mandar para você aqui no seu WhatsApp. Maravilha. Então, ela desdobra agora em 7 aspectos estes 3 pontos. Eu vou nominá-los aqui. Primeiro, ore pedindo que o Espírito Santo abra sua mente e prepare seu coração. 2, escolha a porção que você vai ler, ou um capítulo, ou um grupo de versículos, ou um salmo, enfim, ou um versículo só. Terceiro, copie à mão o texto e destaque as partes que mais chamaram a sua atenção. Para fazer isso, não pode ser o Salmo 119, por exemplo, que é uma porção muito longa. Então, uma coisa menor. Se você fizer, comece com um versículo. Um versículo só. É fácil. Não dá para dizer que não é possível. Um versículo é possível, sim. Até trechos menores, como salmos menores, como citei o Salmo 23. Depois, leia aquilo que você escreveu, novamente com oração, e sublinhe as ideias principais, seja do versículo ou daquela porção de versículos. Anote o que aquelas palavras sublinhadas falam para você. Ore e reflita sobre o impacto dessas verdades na sua vida. 6. E 7, pense em alguém que você poderá compartilhar. Ideias simples, práticas. É possível fazer isso? É. Nós precisamos de tempo. Nada se faz sem tempo. E aqui mais um pensamento do Caminho a Cristo, página 72. Quando o povo de Deus estiver... Vou pedir para a produção colocar, é o último parágrafo da lição da terça. Quando o povo de Deus estiver crescendo na graça, obterá de maneira constante uma compreensão mais clara da sua palavra. Discernirá nova luz e beleza em suas verdades sagradas. Isso tem sido verdade na história da igreja em todas as épocas e assim será até o fim. Que declaração abençoada, e dessa maneira colocamos um ponto final na lição da terça-feira. Avançando para a quarta-feira, eu gostei demais dessa lição, bênção em dobro. E a ideia aqui, ela
continua um pouquinho o assunto anterior, dizendo que existem várias formas de estudar a Bíblia, que foi o objeto da lição da terça, versículo por versículo, um capítulo, um tema, uma palavra-chave, um livro inteiro. Podemos usar uma concordância, um dicionário, um comentário, ou você pode ter a ideia de ler a Bíblia acompanhada da série Conflito. A Divisão Sul-Americana, em parceria com o Centro White do UNASP, Engenheiro Coelho, com o apoio tecnológico do nosso Instituto IATEC, Tecnologia, foi lançado o Bible Plan, que você pode baixar gratuitamente no seu smartphone, e você terá a disponibilidade em 5 línguas, mas vamos pensar no português, de fazer a leitura da Bíblia inteira ao longo de um ano, acompanhada dos trechos correspondentes extraídos dos escritos de Ellen White, especificamente 6 livros: Patriarcas e Profetas, o Profetas e Reis, Desejar Todas as Nações, Atos dos Apóstolos, Grande Conflito e História da Redenção. Para quem gosta da leitura eletrônica, o Bible Plan é uma ferramenta poderosíssima e está aí à nossa disposição. Uma das maneiras mais eficazes, diz aqui, de você manter o estudo da Bíblia relevante e significativo é compartilhar o que você aprendeu. Então, aqui a lição da quarta-feira está dando uma ênfase no compartilhar daquilo que você estudou. Eu já mencionei elogiosamente as muitas pessoas que compartilham esse conteúdo para milhares de pessoas que não receberiam este estudo se não fosse essa ação de compartilhar. Agora vem a justificativa do título da lição, bênção em dobro. A bênção em dobro acontece porque, ao dividirmos essas descobertas com alguém, a conversa espiritual que surge costuma fortalecer a ambos, o que compartilhou e o que recebeu o compartilhamento. Muitas vezes é ao ensinar que nós mais aprendemos. E eu sou prova fiel disto, irmãos. Para que eu possa apresentar aqui a lição, gravar toda semana, eu preciso estudar antes. E ao estudar antes, eu estudo de uma maneira que eu não faria se eu não tivesse esse compromisso com a Sá Feliz e com você. E quando eu estou aqui compartilhando, muitas destas ideias que eu estudei antes, com oração, com tempo dedicado, elas afloram, elas ganham corpo e fixam muito mais na minha memória. Com o tempo você vai perceber que o que Deus falou ao seu coração, por meio do estudo, também pode ser uma mensagem para outras pessoas. E que bênção, que privilégio é esse. A lição da quarta-feira vai mencionar ainda o capítulo 50, verso 4 de Isaías. Vou pedir para a produção colocar esse texto, é um texto muito interessante, muito lindo aqui do profeta Isaías, capítulo 50, versículo 4, e diz o seguinte: O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Veja que interessante. Isaías fala num dom aqui. Ele me deu uma capacidade, me deu língua de eruditos, para quê? Para que eu possa dizer boa palavra ao cansado. A erudição aqui, a habilidade de transmitir alguma coisa, é para ser um ministério, para ser um serviço. Então, a bênção recebida é para ser compartilhada. O tempo que passamos com Deus estudando a sua palavra não apenas fortalece nossa fé, mas também nos prepara para encorajar outros. Que lindo. E aqui ela faz uma comparação. A vida espiritual é como uma maratona. E eu pensei, não é uma corrida de 100 metros, ou mesmo até de 200 metros, de 1.000 metros, 3.000 metros. É uma maratona. É uma jornada mais longa. Então nós podemos pedir ao Senhor que nos ajude a seguir firme nessa corrida. E se em algum momento você fracassou, você deixou essa prática de lado, a autora já pela segunda vez aqui nesta lição, ela está deixando uma palavra para você. Não desanime. Apenas faça os ajustes necessários para você retomar essa caminhada. Afinal, é isso que significa ter vida eterna, é conhecer a Deus. E nós só poderemos conhecer a Deus, conforme encontramos em João 17,3, se nós separarmos tempo para estudar aquilo que Ele deixou revelado para nós
em sua palavra. Quero me referir agora ao que encontrei aqui nos escritos de Ellen White, nos comentários que acompanham a lição, uma porção extraída do livro Mensagem aos Jovens, na página 196, está aqui na página 39 desses comentários. Os que estudam a Bíblia com oração ficam mais sábios depois de cada pesquisa. Examinar, de acordo com Ellen White, comentando a palavra de Jesus, examinar as Escrituras, porque julgar estar nelas a vida eterna, significa procurar com muito cuidado alguma coisa perdida. Então, esse examinar é uma ação cuidadosa. E quando nós colocamos isso em prática, nós vamos receber sabedoria. Sabedoria, essa língua de eruditos, não só para compreensão nossa, mas também para falar ao coração de quem necessita. Que Deus nos abençoe para isso e dessa maneira pomos um ponto final na lição da quarta-feira. Avançamos para a quinta-feira, onde a lição traz aqui como título Tão Doce. E o texto aqui é o Salmo 119, 104, que aparece aqui no corpo da lição, e ela faz a seguinte pergunta: o que significa este versículo? Vou pedir para a produção colocar o texto que aparece aí na pergunta 5. Por meio dos teus preceitos, consigo entendimento. E a pergunta é, por que essa verdade é tão importante para entendermos o valor do estudo da Bíblia? E o versículo anterior, o 103, deixa eu achar aqui, ele faz uma declaração interessante, irmãos, comparando, deixa eu só encontrar aqui, comparando a Bíblia com o mel. Diz assim: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Então, o 103 vai destacar que a Bíblia é doce como mel, as palavras de Deus. E a autora diz, pense na sua sobremesa predileta. Muitos são formiguinhas, gostam de uma sobremesa. E ela é bom mesmo, é coisa gostosa. A gente só tem que cuidar por causa da tia Beth, né, irmãos? Eu sou um dos que tenho que cuidar. Então, a aplicação aqui é o seguinte: as doces palavras ao nosso paladar, o mel à nossa boca, representam não só prazer, mas trazem entendimento. As palavras de Deus são doces e não se comparam a nada que o mundo possa oferecer. Ao contrário de muitas sobremesas, a doçura da palavra de Deus traz cura para o coração, transformação do caráter. E mesmo que você tenha se afastado de Deus, terceira vez na lição que a autora se lembra dessas pessoas, e mesmo que você tenha se afastado de Deus, pode se ajoelhar agora. Não se considere indigno e merecedor. Abrir a sua Bíblia, beber dessa água viva, a única que sacia de verdade a sede do coração. Que convite precioso. Se você se afastou desse estudo, se você negligenciou esse estudo, que convite precioso. Venha desfrutar dessa doçura. Venha desfrutar desta bênção que a palavra de Deus nos traz, que é o entendimento, a compreensão daquilo que Deus deseja para nós, que é a nossa salvação. E a lição vai terminar com Isaías capítulo 55, e eu vou pedir para a produção colocar aqui os versos. Ela menciona o capítulo todo, mas eu vou pedir o destaque dos versos 10 e 11, que dizem assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que a designei. Que promessa preciosa, que a palavra de Deus não voltará vazia. A palavra de Deus é viva e poderosa. Ela vai falar diretamente ao meu coração, ao seu coração, ao nosso coração, à nossa mente, convidando-nos para crescer em Cristo, para experimentarmos isto. Mas isso só vai acontecer se nós separarmos tempo e propósito e determinação. Sim, exige esforço. Sem esforço não vai acontecer. E a autora termina então com o versículo 6 desse capítulo 55. Produção, coloca para nós aí o verso 6. Pequeno verso, mas poderoso, um convite. Buscai o Senhor enquanto se pode achar.
invocai-o enquanto está perto. Que convite abençoado que recebemos de Deus para buscar o Senhor enquanto se pode achar. Temos nós, você e eu, buscado o Senhor? Temos falhado nisso? Quantas vezes nessa lição a autora abriu aqui uma palavra de motivação para que nós possamos retomar esta nossa caminhada com Deus por meio do estudo mais aprofundado da sua palavra. E desta maneira colocamos um ponto final na lição da quinta-feira. Na sexta-feira, eu vou pedir para a produção colocar aqui os 2 parágrafos de Ellen White que apareceram. O primeiro, Testemunhos para a Igreja, volume 5, páginas 601, 602, e diz assim: seja qual for o grande adiantamento intelectual do homem, não pense ele nem por um momento que não há necessidade de inteira e contínua pesquisa da Escritura em busca de maior luz. Como um povo, somos convidados individualmente ao estudo da profecia. Olha essa expressão, individualmente. Irmãos, não vamos fazer com que a nossa vida espiritual dependa unicamente daquilo que nós ouvimos dos nossos pregadores. Você individualmente tem esse privilégio de poder estudar. Segundo parágrafo, Conselhos aos Escritores, página 23. Como examinaremos as Escrituras? Iremos de um para outro pilar das nossas doutrinas, tentando fazer com que toda a Bíblia se molde às nossas opiniões pré-concebidas? Ou levaremos nossas ideias e visões às Escrituras e avaliaremos cada aspecto de nossas teorias em comparação com a verdade? Que procedimento vamos escolher? Muitos que leem e mesmo ensinam a Bíblia não compreendem a preciosa verdade que ensinam ou estudam. Muitos conferem às palavras da Bíblia um significado unicamente adaptado às suas opiniões. Olha que advertência poderosa para nós. Bom, 3 perguntas foram destacadas para a consideração e eu vou ficar com a segunda. Há alguma opinião ou convicção pessoal que talvez precise ser deixada de lado para que você permita que a Bíblia fale por si mesma ao seu coração, ao meu coração? Se sim, como você pode começar a apresentar isso a Deus em oração desde já? Olha que reflexão poderosa para nós. Será que nós estamos tentando torcer a Bíblia para se adaptar a nós? Então, que levemos isso em consideração. Chegamos ao final da lição de número 5. Que bênção, né, irmãos? Que maravilhosa lição, tanto da semana passada, a importância da Bíblia, como essa, nos incentivando ao estudo da Bíblia. E eu coloco aqui um ponto final na sexta-feira, um ponto final na lição desta semana e convido você à oração. Senhor Deus, Pai nosso, graças te damos por todas as bênçãos recebidas ao separarmos este tempo para estudar a lição da Escola Sabatina. Ajuda-nos, Pai, a pormos em prática esses conselhos práticos, esses conselhos que nos foram dados para um estudo mais efetivo da Palavra de Deus. Ajuda-nos, Pai. E se alguém tem fracassado, tem falhado nisso, que a Tua graça se manifeste de forma poderosa e a Tua mão esteja posta para abençoar. Pai, cuida de nós, conduze-nos, cura as nossas feridas, fortalece-nos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um forte abraço, até a semana que vem. Que Deus nos abençoe a todos.